maravilhoso, maravilhosa, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Juliana Suna, eu sou espiritualista. Aqui no meu canal você vai encontrar conteúdos de tarô, numerologia, expansão da consciência, tá certo? Eu também sou psicóloga de formação e eu trabalho com psicanálise. Então aqui o assunto é alma. Eu quero brotar aqui uma sementinha em você para você entender, tá? Porque tudo tem um profundo. Tudo vem de algum lugar, nada é por acaso. Então eu quero fazer você pensar, tá certo? Pensar um pouquinho fora da caixa, é isso. E hoje o assunto é vício em compras. Quem nunca fez um buraco, como dizia minha mãe? Sabe quando a gente é jovenzinho e a gente pega o primeiro salário e a gente acha que ficou rico e sai comprando e enlouquece. Aí a mãe fala, meu Deus, meu filho, minha filha, você vai fazer um buraco, você tá doido. Você precisa aprender a lidar com dinheiro. Não é só o que você carrega, mas isso tem um valor. Olha que interessante a gente falar sobre valores. Valores. Que loucura. Fica comigo porque o assunto é muito interessante, é babado, tá certo? Mas antes, é óbvio, curte, comenta, compartilha isso, já manda para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso. Meus amores, seguinte, o que é o vício em compras? Porque existe uma diferença entre compulsão por compras e a pessoa ser consumista. Né? Consumista, o nosso mundo é consumista. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não seja, tá? Então, assim, as pessoas, elas consomem coisas diariamente. Nós vivemos no mundo capitalista, que vende isso. Nós vivemos de vendas e nós estamos o tempo todo consumindo tudo. Só que isso passa um pouco dos limites. Dentro de todo o excesso esconde uma grande falta, e é isso que a psicanálise trabalha. Tá? E eu tava aqui pensando, eu achei muito curioso, quando eu tava aqui refletindo sobre todo o papo, sobre tudo que eu falaria hoje para vocês, nós estamos constantemente consumindo coisas, mas existe algo que eu acho muito curioso. Será que nós não percebemos o quanto nós estamos sendo consumidos? O quanto de nós está sendo consumido? Olha que interessante, aqui no mundo ocidental nós não fomos, tá? Nós não fomos educados a olhar para dentro, a cuidar do nosso interior, a ter bem-estar, a cuidar da gente. Não tô bem, a mulher tá, por exemplo, tá menstruada, não tô bem, eu preciso me resguardar, a gente não foi educado a nada disso. Não tô bem, levanta, 3 tapinhas nas costas, toma água, segue o baile, vamos que vamos. E é interessante que o quanto isso acaba fazendo mal pra gente. E a gente não percebe que esse vazio de que muitas vezes a gente se desconecta até dos nossos propósitos, o quanto que eu vejo de pessoas em trabalhos péssimos, pessoas que odeiam o que fazem, que acordam todos os dias a contrapulso, e não percebem que esse vazio talvez seja preenchido com compras. Olha que curioso, a gente compra, a gente come, porque tem um vazio ali. Sabe aquele sentimento, eu acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento, que a gente sabe que a gente tá comendo demais, mas a gente nem engole, nem mastiga, você tá só assim, ó, colocando tudo pra dentro. Isso é consumir, só que isso diz respeito a estarmos sendo consumidos pela vida. A gente muitas vezes está deixando passar a vida. É interessante quando a gente fala de compras, a gente fala de ansiedade. A ânsia pelo futuro. Olha só, ansiedade é quando a gente vive lá na frente. Você já está ansioso, você espera final de semana chegar, você está esperando as suas férias chegarem, suas férias elas vão ser em novembro, nós estamos em junho. Vocês conseguem entender em que lugar nós estamos vivendo hoje? E quando vem esses prazeres imediatos, porque o nosso cérebro ele se alimenta de dopamina, que é esse neurotransmissor delicioso que dá prazer. E a gente quer sentir prazer na vida. A gente está cansado de ser consumido pelo sistema, pela máquina, pelo poder. Quando você
não consegue ser para você, você acaba sendo só para os outros. Então tem muitas pessoas que não tiveram, olha que interessante, que não tem isso que eu falei do autoconhecimento, tá, gente? Isso é muito bacana, pensar nisso, pensar a respeito disso. Quantas pessoas aqui, como eu já disse, não fomos educados a olhar para dentro, a nos respeitar, a sentir, a entender o que a gente está sentindo. É levanta e trabalha. Então, imagina que quantas pessoas hoje não têm a opção, porque não conseguem nem enxergar, muitas vezes até tem saída, mas não conseguem enxergar, porque estão tão movidos nessa coisa de vamos, e é exatamente só isso que tenho na minha vida, é essa opção que eu tenho, que essas pessoas elas não têm esse autoconhecimento. Eu conheço muita gente, inclusive eu, tá? Eu sou uma prova disso. Inclusive quando eu fiz o meu mapa numerológico, por isso que eu falo, existem ferramentas que te ajudam a esse mergulho interno. Quando eu fiz o meu mapa, tudo fez sentido na minha vida. Porque eu olhei e eu falei, gente, é engraçado, eu trabalhava em empresas, trabalhei em muitas empresas, eu fiz direito, eu trabalhei em escritório de advocacia, empresas. Então, assim, quando eu trabalhava para as pessoas, enfim, o que acontece? Eu sentia que eu não estava vivendo de acordo com aquilo que eu não estava desenvolvendo nada. Eu sou uma pessoa extremamente criativa. Extremamente. Eu preciso me sentir envolvida em projetos, em coisas novas o tempo todo, em colocar para fora tudo que eu sinto. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Então, assim, quando você sabe de tudo isso, porque você começa a buscar respostas, quando você começa a não aceitar, você começa a entender esse processo, tipo, nossa, meu Deus, mas será que tá certo? Será que eu preciso aceitar essa minha realidade? Então eu entendo que isso tá muito ligado a essa questão. E quando a gente traz essa compulsão pelas compras, a gente está falando de pessoas que precisam desse prazer, porque não sentem prazer na vida. O único prazer que tem na vida é quando tira férias. E olhe lá, tem gente que até vende férias. O único prazer na vida é quando essa pessoa, de repente, um dia o chefe dela não encheu o saco dela num sábado, então ela pôde ali desfrutar de dormir o dia inteiro. Você começa a perceber o quanto as pessoas não sentem prazer porque elas não sabem o que lhes dão prazer. Olha que coisa curiosa, você vê como uma coisa está ligada à outra. E aí nós vamos buscar esses subterfúgios, a gente vai buscar essas fugas através de comer demais, através de comprar demais e outras coisitas mais que a gente sabe que existe, tá? Então eu entendo que as pessoas elas deixaram de ser para elas. Elas deixaram de fazer escolhas porque de repente elas acham que é a única opção que elas têm. E é muito curioso, gente, porque aí eu quero falar uma coisa para vocês. Existem crenças. Quando a gente fala sobre esse vício das compras, nós estamos falando da crença de desvalorização. Pois é. Todo vício em compras, tudo que está ligado ao material está ligado à ausência do pai. Ah, mas eu tinha meu pai era maravilhoso, falando aqui, né, de psicanálise, papai era maravilhoso, papai não sei o quê. Gente, a gente precisa começar a pensar, se você for para terapia, sua mente ela vai abrir assim no raio de expansão de consciência que você não vai... Eu sei que é complicado, mas, cara, isso vai fazer você despertar. O nosso pai ensina a gente a ir pra vida, viver. Pega na nossa mãozinha e fala, o que você vai ser quando você crescer? Muitos papais, a gente não teve isso. Muitos pais tiveram tantos problemas, problema de casamento, de relacionamento, que a gente acabou ali não tendo essa figura de alguma forma. A mulher vira o quê? O homem. E aí ela vai para o mercado de trabalho, ela vai para o mundo. Essa mulher cansada, que não pode
Imagina, tá menstruada, seu chefe dá 3 tapinhas nas suas costas. Vamos, querida, produza. Então é uma mulher que ela não pode descansar. Nós sentimos culpa por descansarmos. Nós sentimos culpa por ter que nos respeitar. Olha que interessante. Então tudo isso está relacionado a essa coisa da valorização. Não me valorizo. Inconscientemente, quando esta mulher trabalha, por que ela coloca na compra esse valor? Porque é como se ela falasse assim para ela: eu trabalho, eu mereço. Na verdade, meu amor, o que você merece é descansar. Você merece ter tempo, autoconhecimento para fazer outras escolhas, para descobrir qual a sua verdadeira vocação, que você gosta de verdade. E não para você ficar ali dentro daquele lugar em que de repente você foi colocada e que você precisa render. Consegue entender aonde eu quero chegar? Exatamente nesse ponto. Então eu vejo esse tipo de situação, então assim, eu posso. E gente, isso é muito comum de acontecer. Muito comum. Eu posso, eu trabalho demais, eu preciso, eu posso me dar esse luxo. Só que esses pequenos luxos, eles acabam virando coisas astronômicas, coisas que passam dos limites. O valor, ele é agregado ao ter e não ao ser. Todo mundo merece, sim, aquilo que a gente gosta, a viver bem, a falar assim, olha, eu preciso me mimar. Mas quando isso é demais, é onde a gente entende essa falta. Então vocês conseguem entender muitas mulheres, por exemplo, casadas, que não estão satisfeitas, porque no fundo, ou porque elas, por isso que eu falo da importância da terapia, porque a gente às vezes não está se desenvolvendo enquanto casal com o outro, porque a gente precisa ver essas pequenas coisas, precisa ir perdoar o papai, precisa trabalhar tudo isso. Vocês conseguem entender? Então assim, a gente olha assim, a mulher ela tem esse sentimento de sobrecarga muito grande. A mulher que tem problema com o pai, vocês podem ver, é uma mulher que ela tem esse sentimento. Ela é competitiva, ela é yang. Não tem problema uma mulher ser yang, tá? Às vezes as mulheres elas vêm, eu descobri isso com a numerologia. Nós temos vibrações, nós somos quem nós somos, cada um é do jeito que é. Só que a gente precisa entender esse movimento. Às vezes você é uma grande yang, você é uma loba, você é uma líder. Só que você precisa entender que estar em parcerias, as coisas são diferentes. E quando você percebe que as coisas estão descambando, saindo fora do contexto, é onde estão os problemas. Então vocês percebem que é curioso, a mulher tá lá sobrecarregada, só pensa, sabe, quer trabalhar, às vezes ela é a mulher que super trabalha. Ela já matou o relacionamento. Ela foge do relacionamento, inclusive. Porque ela não quer ter prazer na vida. Porque ela pode olhar para o lado e entender que não é aquilo, né? Que ela, na verdade, ela não enxerga. Às vezes ela não consegue enxergar o parceiro. Vocês percebem a importância do autoconhecimento? Então, eu acredito que dentro desse mundo caótico, dentro desse mundo de tantas exigências materiais, de tantas coisas que o tempo todo ficam falando assim pra gente, vai, você precisa, você chega lá, falta pouco, a gente vai entrando nessa esteira. E a ideia é, muitas vezes, parar. Ter esse tempo para parar, entender aonde nós estamos. Por isso que a ansiedade, ela leva aos gastos, porque a gente não está conectado com a gente. Então viver o presente significa que você para e se coloca onde você está hoje, se faz questionamentos. Eu estou feliz? É isso mesmo? Como eu posso melhorar? Como vai ser daqui para frente? Quais as minhas escolhas? E a gente se reconecta com aquilo que dá prazer. Então assim, gente, são muitas coisas que nós poderíamos conversar. Vocês percebem que quando a gente vai lá
pro profundo de tudo, a gente acaba descobrindo tudo isso. É óbvio que eu poderia aqui falar para vocês, olha, se vocês têm compulsões por compras, façam isso. Olha, quebre seus cartões, né? Lógico, eu poderia dar esse conselho para vocês. Quebrem seus cartões, rasguem seus cheques, façam isso, peguem seu dinheiro, fiquem com o básico, vão ao psiquiatra, se encham de remédio, mas a ideia também por que a gente não pode olhar para dentro e tentar entender todas as nossas questões? Afinal de contas, se é aqui que tá as respostas, conseguem entender? Gente, é isso. Eu acho que deu para passar um pouco para vocês de todas as coisas que eu vim aqui pensando. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Vai ter muito conteúdo diferente aqui no canal, porque graças a Deus eu tô aqui, eu tô em obras como pessoa. Eu acho que tem momentos da vida que a gente passa por grandes transformações e lutos internos. Graças a Deus, nós não podemos mais ser a mesma pessoa para sempre. Eu acho que isso é tão importante, essa consciência da gente. Então eu quero que vocês participem de tudo isso comigo, tá certo? Gratidão para quem ficou aqui comigo. Curtam muito esse vídeo. Mandem para quem precisa ouvir essa mensagem bacana. E é isso, meu amor. Me sigam para próximos conteúdos. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.